Cara, eu sempre ilustrei, mas eu nunca achei que eu era bom o suficiente, sabe, pra talvez seguir isso. Daí nesse jantar aí que eu te falei, teve meio que uma humilhação, assim, que sofri de chefe, assim, e tal. E daí eu falei que eu cheguei, tipo, foi meio que a gota d'água, né? Que eu cheguei em casa e falei, não, vou ter que mudar isso aqui, fazer diferente. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. Hoje com um convidado aqui muito bacana, talvez você já até tenha visto ele por aí. Seja muito bem-vindo, Lucas. Tudo bom, cara? Fala, Vitor. Fala, galera aí do Ilustra S.A. Pô, que honra, talvez tenham me visto. Se você já me viu, manda uma DM no Instagram que eu vou ficar feliz de saber. Eu Então, o sou cara é conhecido no mundo todo, né? cara, eu acho que se alguém me reconhecer aí vai ser por causa dos gigs com a Wacom, né? Então você provavelmente me viu no perfil da Wacom, né? E como aqui é Ilustra S.A. só tem ilustradores, provavelmente você segue o perfil da Wacom, né? E já me viu lá. Que massa, meu. E, cara, você fala de onde, cara? Você mora onde? Cara, eu sou do interior do Paraná, Pato Branco. Pato Só que Branco, aham. de Pato Branco, o pessoal conhece também Ah, a você mora, famosa mora em cidade. Pato Branco mesmo, então. Sim, sim, eu moro em Pato Branco. E, Legal, né, cara. assim como você, a gente sabe que hoje, por sorte, dá de fazer muita coisa do interior, né? Aqui é um pouco afastado, assim, de Curitiba, uns 500 quilômetros da capital, né, de Curitiba. Uhum. Mas aqui tem aeroporto, enfim, é tranquilo, assim, sabe, nesse sentido. Mas nunca foi assim. Uma vez era bem interiorzão mesmo. Agora que tá mais fácil, assim, a conexão com o mundo lá fora, né? Que massa, que massa. E, cara, você sempre ilustrou, cara? Sempre desenhou? Como é que foi a tua vida com relação ao desenho, cara? Cara, eu sempre ilustrei, mas eu nunca achei que eu era bom o suficiente, sabe, pra talvez seguir isso. É, eu sempre fui o piá que desenhava na aula, né? Eu vou chamar. Aí quem é do norte não sabe o que é piá, é um menino, só para traduzir. A gente do sul que sabe. Moleque, piá, né? Isso. Vários Eu era, termos. eu era o piá do desenho, então era aquele que ficava na aula de matemática desenhando atrás do caderno, né? Ficava viajando assim e tal. E quando alguém precisava de algo relacionado assim, pediam para mim, né? Rafael, o Lucas sabe desenhar, deixa que ele desenhe. Mas assim, eu sempre tinha, daí eu não sei se, né, é uma autocrítica, talvez de não ser, talvez eu sei desenhar, mas, né, eu acho que não, para fazer profissionalmente isso, não sei se eu tenho esse nível, sabe? E também tinha muito, de lá no comecinho, eu falo que eu sempre soube desenhar, mas é bem desde o começo, sabe? Desde criança eu sempre gostei muito. E aí tinha aquela parada assim, tá, mas daí o que eu vou fazer, né? Arquitetura, você Uhum. é muito ilustrador e fez arquitetura, né? A gente sabe. É impressionante, cara. Sim, e eu era um desses, assim, fazia arquitetura, cara. Fui descobrir, né, ali com um pouco mais de maturidade, ali com uns 11, 12 anos, o que que era arquitetura, né, de verdade. E daí eu falei, não, mas não é isso aí não, cara, não é bem isso que eu quero seguir, né. Eu gosto de Uhum. desenhar, mas talvez fazer projetos, né, enfim, obras, edifícios e tal, não seja uma coisa que eu queira fazer de verdade, né. Sim. Então O eu sempre desenho é fui só muito. uma parte, né? Sim, e acho que é muito. A pessoa, na verdade, não é que ela vai atrás de arquitetura porque ela gosta de desenhar. Na verdade, é porque ela tem um lado criativo muito forte. E eu sempre tive Uhum, um lado uhum. criativo muito aflorado, assim, não só no desenho, em qualquer coisa, música, filme. Eu já pincelei por todas essas áreas aí. Eu vou até Legal. falando, vou até contando, assim, como que eu fui passando por todas essas áreas até hoje eu ficar na ilustração, apesar de eu ainda pensar assim, eu ainda quero trabalhar de alguma forma com música, sabe? E hoje eu Entendi. trabalho com filme de uma forma ou de outra, né? Então, ter esse background foi muito importante para mim. Então, voltando assim lá no início, cara, eu vou voltar ali no meu primeiro job assim de ilustração que eu tive, que eu conto como primeiro job, que eu ganhei 50 pilas, né? De uma professora de biologia. Aham. Então eu tava lá era o primeiro ano do ensino médio. E aí
essa professora de biologia, ela me via desenhando, assim, às vezes, e eu costumava desenhar no quadro, né? Desenhava no Uhum. quadro. Teve um dia que eu peguei e desenhei todos os professores, tipo, em charge, assim, sabe? No quadro. Aham. Uns não gostaram, né? Outros gostaram, mas não fiz nada, tipo, ofensivo. Eu só desenhei eles, sabe, aquela coisa de caricatura, assim, exagerada e tal. Aham. E aí uma das professoras viu e eu tava precisando de nota em biologia, inclusive. E daí ela falou, era época política, daí ela falou, ó, se você desenhar o meu candidato aqui, era uma cidade bem pequenininha do lado, desenha meu Uhum. candidato montado nesse outro aqui, tipo, como se o outro fosse um cavalinho, sabe? Daí, daí, daí ela falou assim, daí eu te dou um ponto a mais na média, que era o que Ó, eu louco, que precisava massa! para que era o que eu precisava para entrar, né? Para entrar na média, e eu te dou R$ 50 também. Eu falei, fechou, né, cara? Um ponto na média, cara, foi uns 1.500 mais ou menos esse job aí, né? Porque um ponto na média. Não, beleza, vamos arredondar para 1.500. Daí ela me tirou da sala, assim, não falou, né, no horário de aula dela, assim, ela me tirou da sala e me pôs numa outra salinha que ninguém tava usando lá, falou, pode fazer, e eu não vou contar para ninguém e tal. Daí eu fiz numa 3 assim, a caricatura, deu ali uns 40 minutos, uma hora, deu o tempo da aula, Aham, né, que é uns 45 minutos. sim. E daí terminei, ela, era bem isso e tal, já me deu cinquentão, e, e já veio o boletim no outro bimestre com a nota a mais, né, cara, que era o que eu tava Que precisando. demais, cara. Então esse eu considero meu primeiro job, ele foi ali pelo primeiro ano e tal. E, cara, daí, a partir daí, tipo, disso, né, mas whatever, né, hoje eu olho pra trás e vejo que isso foi algo que acendeu ali e tal, mas na época era, tá bom, mais um dia aí e tal. Sim. Daí, na hora de você sair da escola, né, é muito comum, você não sabe o que fazer, e daí eu não entrei em nenhum curso, assim, de pronto. Eu peguei e fui, meus pais conheciam o dono do jornal local da cidade. E Uhum. daí falaram, veio as conexões aí, né? Vê meu filho quer fazer, veja aí o que ele gosta muito de criatividade e tal. Dá um espaço para ele fazer uma entrevista, né? Eu fiz uma entrevista de Uhum. emprego, assim, informal mesmo. E eles estavam precisando Uhum. de arte finalista, né? E daí eu entrei no jornal, eu tinha 15 anos. Aí Legal. nem existia menor aprendiz naquela época, lá eu era tipo um estagiário, assim, bobão. Aí eu entrei e comecei a ser arte finalista do jornal. E daí com isso, alguém precisava. O jornal não tinha ilustrador, nada, nem. Tinha só o. Você deve conhecer o Radit, que ele Uhum. faz Uhum. tirinha. Tinha Sim. só ele que eles compravam a tirinha dele para publicar do jornal, mas ele nem trabalhava ali, nada. Sim. Era a única coisa que tinha, assim, voltada à ilustração. Aí eu comecei um editor precisava de alguma coisa, deixa que eu faço aqui, fazia o desenho. Daí alguém precisava de uma ilustra política, eu ia lá, fazia uma charge editorial e tal. Fazia assim, e foi aumentando, foi fazendo mais. Daí eu apresentei, e se eu fizer a minha própria tirinha aqui no domingo? Daí eu Uhum. imagino, piada de bosta, sem saber nada, né? Tipo, 16, 15 anos querendo fazer tirinha e tal. Mas enfim, concordaram. E daí eu tinha minha tirinha semanal, assim, no jornal, cara. Era bem, Que bem massa. legal. Toda semana eu fazia tirinha, fazia charge política, e daí eu fui meio aprendendo, assim, sabe? Com imaturidade total, né? As pessoas, às vezes, sempre me falam assim, você é maduro, né, e tal, mas, tipo, eu não sabia de nada. Só queria fazer os desenhos, né, cara? E daí fazia charge política, né, também, um assunto muito complexo, né? E É verdade. naquela época dava. Com Pode 15, falar. 16 anos ali, né? Fazer charge É, política tem que ter um conhecimento, né? com Eu certeza. me admiro muito o João Montanaro. João Montanaro, né? Sim, Que da Folha, né? começou Ele muito faz cedo bastante. e já estava na Folha. E eu falei, cara, e sempre com conhecimento Sim, profundo, assim, né? sim. De política, né? Eu não tenho conhecimento até hoje, assim, sinceramente, Ah, sabe? cara, Né? e E hoje você é fazer um. a charge, Sim, hoje legal é um demais. assunto muito fino, né? Então você não consegue fazer piada, assim, da forma como como eu Uhum, consegui fazer naquela época, né? sim. E Hoje vira agressão, né? isso é bem difícil, assim. Eu imagino quem faz charge editorial deve sofrer muito com isso de não, né? Eu não posso falar disso, não posso falar daquilo. Daí, mas enfim, daí eu
fazia essas charges aí da época. O João Montanaro, fica a dica pra seguir, o estilo dele é muito legal. Na verdade, ele meio que vai em vários estilos e faz muito bem vários, assim. Mas aí eu comecei a fazer essas charges políticas aí com a minha tirinha e tal, mas, cara, eu fazia assim, só que era uma coisa que eu tava aprendendo e eu tinha a sensação, já naquela época, né, de ninguém tá olhando isso aqui. Cara, e ainda mais com a internet, assim, nos primórdios, né, hoje a gente reclama às vezes, pô, eu tive só 10 likes nisso aqui, demorei um tempão pra fazer. Naquela época era mais forte isso ainda, porque você nem tinha feedback nenhum, assim. Volta e meia vinha um e falava, legal, mas eu não entendi qual que foi a piada, assim. Com coisas assim, sabe? E que ano que era isso, cara? Que ano que era isso, mais ou menos? Cara, eu tinha uns 16 anos, uns 15 anos, então 15 anos atrás aí. Nós estamos 2008, 2009 por ali. aí, 2008. E aí, só para situar, né, é um primórdio da internet mesmo lá ainda. E aí, daí eu falei, não tinha essa sensação de que ninguém via, e era uma coisa que eu tava meio que fazendo assim, de graça, sabe? Porque me contrataram para ser arte finalista, e eu ainda fazia isso, mas eu fazia essas outras coisas assim, on the side, sabe? E aí eu, um dia resolvi fazer, eu falei, não é possível, cara, que ninguém vê isso aqui. Daí eu resolvi fazer uma piada com o prefeito. Até nem vou falar a piada que eu fiz, mas enfim. Daí no outro dia, que agora eu já falei da cidade que eu sou, né? Então o pessoal aí vai fazer já vai saber, né? vai passar quem que é. Daí eu fiz a piada e daí eis que aparece o prefeito no outro dia de manhã no jornal, cara. Querendo saber quem que fez, né? Porque daí naquele dia que eu fiz até, vendeu muito jornal, sabe? Sim. Daí todo, tipo, o pessoal queria ver o que estava escrito e tal. Aí o prefeito bateu lá no outro dia, e daí o meu chefe teve que meio que me encobertar, sabe? Porque eu tinha 16 anos, o prefeito queria me processar, né? Processar quem fez a tirinha. E daí o chefe do jornal meio que. Daí ele até me falou: até concordo com você, mas. Né, com o que você colocou lá, mas ele tá atrás de mim agora. Daí ele meio que encobertou: não dá de processo, não, tem 16 anos, enfim. Daí eu não sei se acabou. Eu acho que não, ele não processou o jornal, né? O meu chefe conseguiu mediar ali e tal, e deu tudo certo. Mas enfim, teve esse caso aí, daí eu falei, então as pessoas olham isso aqui. Eu achei que ninguém olhava. Verdade. Daí, mas enfim, daí continuei nesse trabalho, né, cara? No jornal por mais uns anos. Foi lá que eu conheci minha esposa. Então, ela fazia o trabalho, ela é jornalista, então ela fazia o trabalho e eu, como arte finalista, trabalhava direto, assim, eu pegava o trabalho que ela fazia e fazia arte final, né? Fazia o layout. Daí ela vinha do lado, assim, né? Olhar, vamos mudar aqui, daí já sabe, né? Criou aquela profissão. Rolou o amor, né? Rolou ali. E aí que legal, cara, que massa. Sim, foi bem massa. Daí a gente se deu muito bem e tal, e resolvemos montar a nossa empresa, porque começou a ter demanda, assim, audiovisual e de jornalismo fora, assim, coisas de freelance, sabe? Essas corres, assim, de freelancer. E começou a ter mais, a gente falou, se tá dando praticamente a gente sair do jornal e montar a nossa empresa. O ganho que a gente tá dando com esses trabalhos de freelancer tá sendo meio que equiparado, sabe? Até mais. E a gente, primeiro ela saiu, depois eu saí. A gente montou nossa empresa, que hoje se chama Roca Studios. É uma produtora audiovisual. E a gente foi crescendo assim, sabe? Com essa... Meio que só nós dois, assim, na raça e tal. E fazendo audiovisual. Foi aí que eu entrei no mundo audiovisual, né? E daí tipo, teve uma hora que daí eu já tinha, acho que fazia uns anos já que eu tinha saído da escola e ainda não tinha começado nada, né? Eu tinha, sei lá, uns 21 anos, 22. E aí eu comecei a procurar, né, curso para eu fazer, né, cara? E daí eu encontrei fiquei sabendo de como começou assim o curso online ser mais difundido. Eu falei, vou fazer um curso online legal, que já que eu não acho que me encaixe de arquitetura, nem nisso, nem aquilo, falei, vou fazer um curso online. Daí eu entrei na Academy of Art University, que é uma universidade de São Francisco. Eu sou formado em animação e efeitos visuais. Que legal. Por essa universidade. Mas daí bobo, né, cara?
meio imaturo também, as universidades dos Estados Unidos são as mais caras do mundo, né? E daí, como é que eu vou pagar esse negócio agora? E daí eu entrei, daí fui fazendo menos semestre, menos matérias, né, por um ano. E em um ano ali eu estudava muito, 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 tirava só e daí consegui uma bolsa. Fui conseguindo Show. a bolsa e tal, primeiro de 50%, daí eu terminei o curso com bolsa de 75%. Que Que eu massa, tinha, cara. assim, porque eu fui trabalhando assim e tal, e tirando, era um aluno ótimo, assim, fazia tudo na risca, sabe? Uhum. E daí eu consegui essa bolsa grande, que daí eu consegui terminar a universidade. Eu fiz a Academy ali, me formei em animação e efeitos visuais, que foi tipo, abriu muitas portas, assim, Por isso que e eu você faz os Reels legais, né? Você tem, então, daí você tem base nisso. eu Então. aprendi muito sobre cinematografia, sabe? Storytelling Aham, e tal. Eu sim. estudei coisa bem específica, estudei muito anatomia, eu até peguei meus estudos aqui, tipo, eu tenho, eu tenho bastante coisa de bastante nudez, então não vou mostrar aqui porque você estuda muito. Mas eu tenho muito, Caramba. cara, eu tenho coisa bem clássica, assim, pilhas e pilhas de estudo, assim, tem uma porrada de. Sim. E daí eu estudei coisas bem. Aqui não, que é o meu caderninho de anotação da academia. Caramba, que E daí massa. eu estudei perspectiva, anatomia, bem, bem na risca, assim, tirava A nos trabalhos, e lá os professores são bem rígidos, porque eles trabalham na Pixar. Tinha uma professora que estava no Game of Thrones, Que na massa. produção artística do Game of Thrones. Enfim, então era um nível bem alto, sabe? Daí tinha que estudar muito para você conseguir ser mais ou menos ainda no Olha, negócio. você se destacou, né, num curso pesado, né, cara? Massa Era, demais, cara. ele é bem pesado, assim, não que você precise tirar essas notas boas, assim, mas eu me Uhum, esforçava e como eu tinha o interesse da bolsa, né, eu me esforçava bastante para uhum. conseguir continuar ali. E pensei várias vezes em desistir, porque financeiramente era bem pesado, cara. E Eu daí, imagino, cara. mas eu consegui terminar ali e terminei a universidade e ainda não sabia que ia fazer ilustração, né? E, Uhum. e daí eu terminei a universidade com essa formação bem clássica de animação, sabia fazer, sei ainda um pouco de animação 3D e tudo mais. Perspectiva, você fazer a perspectiva bem perfeita, assim, cálculo de sombra, você calcular a sombra para fazer a sombra Caraca. correta. Então, eu, tipo, eu aprendi Sim. todas essas coisas e daí, fast forward, né, depois eu aprendi que daí eu tive que meio que desaprender tudo isso, porque para criar o meu estilo, né? Daí você vê Uhum, que, uhum. cara, se eu quero ter um estilo, né, de ilustração, não vou poder seguir tanto isso aqui à risca, né? A não ser que eu queira ser um concept artist ou alguma Sim. coisa, né, mais formal, assim, ou trabalhar num emprego, né, tipo, numa empresa maior e É tal. muito louco isso, né, cara? Que o estilo muitas vezes está longe do correto, né? Sim, Longe do real, né? sim, Porque exato. é uma coisa que a ilustração, é um poder que eu falo, que é um poder da ilustração, assim, de você poder abstrair, estilizar. É uma liberdade poética que a ilustração permite, né? Cara, Cara, se a minha, exato. se eu quiser, ao invés de fazer a sombra exata, se eu quiser fazer a sombra em forma de arco-íris, fazendo uma espiral, funciona, Sim, por né? exemplo, um prédio torto. Tipo, o meu estilo hoje tem muita coisinha torta, assim, predinho Uhum, torto, janelinha torta e tipo, tudo meio cartoon. E na universidade, se eu sim. fizesse algo tortinho, não, isso aqui não pode. Tem que ser dentro da Uhum, uhum, perspectiva aqui. E aí eu meio que aprendi isso como se fosse o certo, né? Daí eu saí e sim. tive que desaprender aquilo tudo e ter consciência de. Daí eu sempre, por muito tempo, fazia as coisas retinhas. Pegava e segurava o shift, né, do teclado Uhum, e fazia uhum, a linhazinha reta. Hoje eu não seguro mais sim. shift, vai torto do jeito que dá. E até o Ilustra SA foi que abriu muito para isso, né? Tipo, você Sim. ali coloca muito que você tem que desenhar como uma criança, né? Então, isso eu falei, Uhum, cara, é uhum, verdade, mas não é fácil isso, porque daí a minha cabeça já é enraizada ali, tatuado, que eu tenho que fazer certinho. Daí sim. até soltar a mão e meio que ligar o Aceitar, né, foda-se lá, cara? daí vai um tempo, né? Sim. Mas enfim, depois de eu ter saído da universidade, eu fiquei muito tempo trabalhando como assessoria de imprensa e tal, com jornalismo, audiovisual, bastante audiovisual, assim, de publicidade. Mas não era algo que eu
queria, assim, eu fiquei até, tipo, um dos nossos maiores clientes era meio que a gente estava preso financeiramente, sabe? Quando você está Uhum. meio que preso a uma empresa, assim, financeiramente, que você não pode sair porque você depende daquele dinheiro, enfim. E daí eu fiquei por uns 10 anos nessa, né? E daí foi meio que passou esses 10 anos, assim, nessa correria, tive a minha filha nesse meio tempo, né? Quantos E anos ela tá agora? ela fez 5 semana passada. 5 anos. Aham. Que massa, que massa. Já tá mais tranquila, né? 5 anos já dá para respirar, né? Sim, Dá para dormir já, né? tran- sim, com certeza. E ela vem tranquilinho. Mas você sabe que filho é meio que é uma máquina de trazer doença para casa, né? Eles vão para a escola e, meu Deus, cara, e A trazem esponja, né? virose, assim, a esponja de doença. Daí traz virose, traz aquilo. Hoje, É bem isso. aqui em casa, nós estamos Passa pela tudo. família toda, né? Vai, Sim, chega o primeiro, depois tá o segundo e. aham, vai indo assim, cara. E aí, inclusive, nós estamos num momento assim agora aqui em casa. Mas, enfim. Aí, depois desses 10 anos trabalhando assim numa coisa que eu não curtia e tal, foi a época que eu descobri o Ilustra SA, né? E eu descobri de uma forma Uhum, bem incomum, né? Se for comparar aos outros colegas aí que descobriram o curso, né? Porque a maioria uhum, vê o anúncio no Instagram, né? uhum, Bem comum ver o anúncio lá e entrar e começar a conhecer, né? E começar a consumir o teu conteúdo e entrar no curso. uhum, E foi numa janta de firma, assim, que eu descobri o Ilustra SA. Tem uhum. o William, né? O Will, que eu descobri Sim, que é teu cara. amigo de infância. Eu e o William, a gente estudou no segundo grau, cara, né? No ensino médio hoje, né? Que era o segundo grau na época, a gente estudou junto. E ele desenhava pra caramba. Deve Sim. desenhar ainda, imagina, né? Desenhava pra caramba, assim. Eu lembro que ele fazia, era no Colégio Positivo, ali em Curitiba, na época. Ele fazia uns desenhos na apostila, assim, absurdo. Desenhava tribal, assim, que na época tribal era massa, né? Sim. Então ele fazia muito. E depois eu encontrei ele, depois, né? A gente perde o contato, né? No Instagram. E depois, quando você me contou, foi o William. Eu falei, cara, não acredito, cara. Que demais, meu. Que demais. Então a gente A mãe do trabalhava. William, a mãe do William gostava de Raimundos, cara. A gente achava Ô, muito louco, massa. da mãe É, cool, que na né? nossa época. A gente piazada lá, daí a mãe dele ia buscar. Eu fui lá na casa dele uma vez e a mãe dele levou e foi no carro com Raimundos. Eu falei, nossa senhora, Ô, muito massa. Se música minha mãe com, fosse assim, sabe? Aquela... música com palavrão, ô, louco, foda, Então, mãe do show Will. demais. Então, cara, ele trabalhava na mesma empresa que eu. E ele Uhum, tinha saído também, era meio que a última confraternização que ele estava participando ali. E daí na uhum, fila, assim, para comer, cara, a gente tava se servindo, ele falou, é, cara, eu vi que você tá fazendo ilustração e tal, porque eu já tava brincando, assim, com ilustração, era uma uhum, época que eu tava tentando muita coisa diferente, assim, que eu tava me aventurando. Eu vi que você tá mexendo com ilustração e tal. Eu tenho um amigo, cara, que ele ilustrou pra muita gente legal, assim, pra Forbes, pra isso, pra aquilo. Daí me passou o teu Instagram, mandou uma DM com o teu Instagram. Daí eu entrei, daí vi que você viu os o curso lá, daí eu falei, cara, mas curso, de novo curso, cara. Todo mundo tá vendendo curso e tal. sim. Daí, mas isso durou, assim, do segundo vídeo que eu vi do teu feed já, tipo, já foi um conteúdo que isso aí tá diferente, cara. Uhum, Não é, o cara não tá só vendendo curso ali, ele tá ensinando uma parada de verdade. Daí eu comecei a consumir teu conteúdo, né, cara? Eu comecei a ver que era uma coisa que, tipo, tava um buraco faltando uhum, no meu profissionalismo, era exatamente o que você ensina no Ilustra SA. E uhum, aí eu comecei a consumir o conteúdo e tal, e crescer na ilustração. Essa era uma época que eu estava tentando, assim, várias coisas diferentes dentro de animação e ilustração. Eu estava vendo o que colava. Então, até uhum, acho que isso é uma dica legal, assim, para às vezes a gente. Era uma época que eu tinha, tipo, que eu postava uma parada e tinha ali no máximo 20 likes, sabe? E eu tinha uhum, 400 seguidores. Hoje eu tô com uhum. 60 mil, né? Daí Que eu, massa. daí eu postava, cara, ninguém curtia, ninguém via e tal. Não tinha comentário, não tinha nada. Daí eu tentava outra. Daí eu comecei, cara. Não, vou tentar uma parada diferente. Tentava coisa diferente. Então fica essa dica, assim, pra você jogar pra ver o que cola, às vezes, sabe? Uhum, E uhum, eu fiz bem isso, assim, eu ia jogando ideias novas e tal pra ver o que colava.
E eis que eu joguei uma ideia de brincar assim com ilustrador tradicional indo para o digital. Então, tipo, Aham, meu primeiro vídeo que estourou era um que eu brincava que o artista no tradicional fazia um erro, ia lá e tentava apertar Ctrl Z. E aham. daí eu postei no TikTok. No Instagram, eu entrei no TikTok, já postava umas coisinhas lá, mas sempre com visualização baixíssima. Daí eu postei esse. Daí no outro dia, cara, tinha uma montanha assim de notificação no meu telefone. Aham. Aí eu fui entrar lá, tinha tipo 40 mil visualizações. Eu, Caraca, que nossa, massa. eu achei o bicho. Hoje 40 Aham. mil é bom, mas nem. Mas enfim, eu fui. Daí eu fui, tipo, nossa, que colou. Foi uma das coisas que eu joguei e colou. E daí comecei a fazer vídeo assim. E esse vídeo começou a aumentar. Foi aumentando, Uhum. assim. Até que chegou a uns 500 mil views. Nossa, Daí que eu falei, massa. meu, tipo, nunca tive nada desse, nem comparado a isso, né? E Sim. daí eu falei, esse conteúdo foi um conteúdo que colou com a galera. E daí eu comecei a fazer vídeo semanal. Uhum. Nesses vídeos semanais, eu fazia. Parecia muito a mesa digitalizadora, parecia a Wacom ali e tal, e tinha muito comentário: que mesa que você usa, que mesa que você usa, que mesa que você usa. Uhum. E eu Uhum. respondia sempre: usa a Wacom, tararau. Daí nesse jantar aí que eu te falei, teve meio que uma humilhação, assim, que sofri de chefe, assim, e tal. E daí eu falei que eu cheguei, tipo, foi meio que a gota d'água, né? Que eu cheguei em casa e falei, Sim. não, vou ter que mudar isso aqui, fazer diferente, ter que fazer uma coisa mais agressiva, mais ativa, não passiva. E daí eu vi como eu acompanhava o teu conteúdo e tal, mas ainda não tinha comprado o curso, né? Já sabia de algumas coisas, assim, né, cara? Daí fui bem incipiente, assim, é, tive a ideia de pegar todos os comentários que eu tinha falado. Eu tenho uma Wacom Tararau. E Uhum. todos os comentários do TikTok e mandei para Wacom. Entrei em contato. Daí eles me responderam. Uhum. Tipo, eu fiz um argumento gigante, assim, sabe? Uma DM bonita. E argumentei, mandei esses screenshots, não, organizei tudo no Photoshop, os comentários e tal, coloquei as views que eu tinha, né? Porque no TikTok eu já tava legal, assim, eu tinha uns 10 mil seguidores, que pra mim era demais, assim, muito. Daí eu fiz esse compilado, assim, e mandei pra eles, eles me responderam. E daí falaram que iam mandar uma. A gente vai. Adoraria mandar uma mesa pra você. Que massa. Uma Wacom. Eles iam mandar a Wacom One. Aham. Daí eu lembro, cara, que era um Natal, assim, eu vi e, tipo, eu fiquei. Não acreditei, sabe? Que ele. Aham. Sabe Aham. aquelas coisa de tongo, assim, que sempre levou pé. Levou pé na bunda a vida inteira, assim, e Aham. profissionalmente e tal. E daí quando vem uma coisa boa, você fica duvidando, sabe? Aham. Daí eu fiquei duvidando daquilo. Mas não pode ser. Acho que ela quer mandar, mas não quer que eu sorteie. Ela não quer dar pra mim a mesa. Aham. E daí, enfim, daí eu mostrava minha esposa e tal, ela falou, não, eles querem te dar a mesa, você tá lendo errado isso Sim. aqui. Daí eles demoraram um pouco, e daí, tipo, demorou umas 2 semanas, daí eu falei, daí mandei de novo o contato dela, a manager lá deles, do marketing deles, falou, desculpa a demora, pra compensar a demora, a gente vai te mandar a Cintiq, então. Não vamos Ah, mandar que uma. massa. Daí mandaram assim, vou mandar Cintiq. E isso lá com os Estados Unidos. O Acom Internacional, né? É a Aham, sede deles aham, lá. E daí me mandaram Cintiq e logo depois, daí me compartilhava meus stories e logo depois fiz uma outra proposta de fazer Reels para eles, assim, fazer uhum, vídeos para uhum. eles com essas piadas e tal, eles adoraram. E daí eu tipo, virei embaixador da Wacom, oficialmente, né? Ela Que tive uma massa. reunião com ela e falou: Lucas, então oficialmente você é um dos embaixadores da Wacom agora. Daí Que eu. massa aí, cara. Daí aquela ficha não cai, né? Igual eu falei, você fica tipo, procurando erro, né? Fica Aham. procurando o buraco. Não, mas não pode, cara. Não tá certo isso aí. Eu vou ver, li o e-mail 300 vezes, ver se era aquilo mesmo. Daí, hoje eu sou menos assim, mas, né? Isso aconteceu ano passado, tá?
Aham. Mas ainda eu era, tipo, ficava nessa noia, assim, de encontrar erro nas coisas. Daí virei embaixador da Wacom, saí daquela empresa, comecei a trabalhar, assim, com isso e mais na ilustração. Daí comprei o Ilustra S.A. Uhum. Daí que eu aprendi como fazer o que eu tinha feito de verdade, sabe? Como Sim. fazer isso, porque daí isso da Wacom foi meio que uma ideia separada, assim, né? Foi uma ideia que me veio à cabeça e falei, vou fazer isso. Mas como que eu Aham. faço isso de forma programada, né? De forma mensal, que me ajude? Tipo, eu não fazia ideia, né? E como é que Uhum. eu A ter faço fluxo, é, faturamento, né? isso, como é que eu faço isso, né, de uma forma profissional, sem ser, essa ideia que eu tive aqui, vou lá e falo com a empresa? Porque isso Uhum. deu muita sorte de acontecer também, né? Uhum. Uhum. Eu vejo que foi um golpe de sorte, com o tempo certo e tudo mais. E daí no Ilustra S.A. foi que eu aprendi a fazer isso de, né, prospectar de forma contínua. E, cara, eu nem me apresentei no começo, estou falando conforme a história foi, né? Desculpa aí. Não, você tá ótimo. Mas daí que depois do Ilustra S.A. que eu comecei a saber como eu ia conseguir ter mais trabalho disso que eu amo, né? Que é a ilustração. E porque essa coisa de influencer é bacana, mas tipo, você tem que diferenciar também as coisas, né? Uhum. Investir em outras coisas, né, cara? Não posso só depender do negócio de influencer. E eu era influencer porque eu era ilustrador, primeira coisa, né? Então eu Uhum. fazia, Uhum. eu zoava ilustrador, eu zoo o artista. Tipo, o meu slogan é Sim. An artist making fun of art, tipo, um artista tirando sarro da arte. Que Então, massa. mas primeiro de tudo eu era ilustrador e essa minha carreira de ilustrador ainda estava muito devagar. Muito, tipo, eu ainda fazia coisa passiva só, o que chegasse para mim, né? Eu não ia Uhum. atrás. E eu imagino que deve ter aumentado também com os Reels, né? Ou você não viu um aumento de Cara, trabalho com os Reels? Reels e au- TikTok, né? aumenta, mas assim, não é tão forte porque o meu público é de artista, né? Então, Uhum, uhum, não uhum. é, não é necessariamente o cliente final. E Sim, claro que tem sim. o cliente final aumenta igual, né? Quando o teu Uhum, público aumenta. Mas é uma porcentagem menor, né? Minha porcentagem maior sim. de público é de artistas mesmo. E, e daí eu aprendi a prospectar de verdade e aumentar um pouco esse meu lado ilustrador e animador, né? Então Sim. eu sou da turma 9, né? Eu entrei ali em março, acho que foi. Enfim, daí comecei a aprender tudo que você ensina ali e fui fazendo um movimento muito de prospecção e evolução de portfólio. Então foi uma época que Uhum, eu produzia peça grande assim, bem frequente, sabe? Então é muito importante você atrelar as duas coisas, né? Eu vejo muita gente pegando e fazendo só prospecção e vou reciclar uns trabalhos que eu tenho aqui, só vou pegar uma ideia que eu tive lá e vou dar uma reciclada. Cara, eu não, uhum. não sou muito dessa de reciclar, não, sabe? Eu acho que Eu você também não, cara. fez, ficou lá no passado, cara. Você Eu não evoluiu, né? mudo nem projeto que foi postado. Pois é. Né, eu falo muito, né? Não poste só ilustração, faça o projeto. Meu portfólio tem muita só ilustração, que eram coisas lá de trás. E eu não vou ficar. Eu aprendo e aplico no próximo. Aprendo e aplico no próximo, sabe? Eu acho que daí você mantém a evolução, né? Então você fica no mesmo círculo de coisas, de ideias, de produção ali, que não evolui. Claro, Victor. E tipo, Legal. e daí você tem que ter isso em mente, né, cara? Porque você tá evoluindo. Se você tá pegando um Uhum, projeto que você tá uhum. reciclando, você tá meio que, né, você tá ainda no passado lá. Então É, eu tinha isso muito de evoluir. E você vai ter novos projetos. Você não precisa, tipo, aquela tua ideia do passado não foi tão genial assim que você precisa pegar isso, e isso. refazer ela, né? Então, tenha ideias novas e tal, até uma coisa que você fala muito, né, de você sair da tua bolha, né? Então, não consumir só o teu feed do Instagram, né? Ver o Uhum, uhum. que, ver o que as pessoas estão fazendo de verdade. Às vezes o feed do teu Instagram tá 10 anos atrás, né, no tempo, e Sim, cara. você consome aquilo porque você gosta. Tipo, vai lá no Behance e olhe coisa que o algoritmo não preparou para você, né? Que é a coisa Uhum. que tá lá porque uma curadoria colocou, é porque é a tendência agora. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu vi, cara, meu portfólio precisa evoluir muito, né? O meu estilo ainda não, eu não tenho estilo, né?
Uhum. Então eu tenho que evoluir isso junto com a prospecção. Então eu comecei a Sim. prospectar e uma das primeiras, assim, eu ainda tenho na minha listinha lá, as 10 primeiras empresas que eu prospectei foram agências. Eu sempre tive essa parada de, eu quero ser agenciado, quero ser... Todo ilustrador Uhum. quer, né, cara? Porque é tipo um marco, assim, quando você começa a ser agenciado. E daí as primeiras eram agências, mesmo o meu portfólio ainda sendo devagar. Aí eu fui prospectando, foi dando certo, sim. Eu lembro que no primeiro, um mês, logo após do curso, eu já consegui um cliente que pagou o Ilustra S.A. Que Então, massa, cara. Fruto da prospecção já ali. sim, e teve outro cliente que foi muito curioso, inclusive, que você postou um Reels meu dando um depoimento e um cliente veio por Uhum. causa daquele Reels. Ele viu, Olha vi só. você no Instagram do Vitor lá. Você pode fazer uma ilustração assim, daí foi uma empresa bem massa, que depois levou a ilustração para o Canadá, assim, numa feira internacional, então Que foi bem massa. legal. Então, tipo, eu comecei a ter mais trabalho, assim, de ilustra, e enquanto isso, evoluindo o portfólio. Então, eu tinha Uhum. toda hora, assim, cara, coisa nova e coisa que eu me desafiava, assim, tentava fazer, tipo, algo fora do que eu sei, né, para evoluir mesmo. Uhum. E aí, duas semanas atrás, acho que foi, né, cara? Eu fechei finalmente com uma agência, fechei com a Bright, Ah, que demais, né? cara. Que Então eu demais. sou Uhum. agenciado pela Bright, que é lá de Londres. Falar que é de Londres que fica mais chique, né? Tudo de fora é melhor. Daí, Que demais, cara. Parabéns, meu. Que show, cara. cara, mas foi um ano de prospecção, assim, para fechar, sabe? Então e Sim. evolução de Agência é uma das portfólio. prospecções mais difíceis que tem, cara. É mais difícil, cara. Então, É eu bem já vi foda. pessoas que paravam, estavam prospectando só agência, né? Sim. Eu falei assim, cara, olha, prospecta agência, mas em paralelo, Aham, né? Porque é difícil, não se fica deixando de fazer, pegar oportunidades porque está só na agência, né? Então, certeza, faz em cara. paralelo, cara. Eu Né? até me preocupava com isso também, porque eu tinha semanas que eu olhava ali na minha lista de prospecção, via, cara, tem aqui umas 15 agências e 3 clientes. Daí eu comecei a igualar. Daí ficou menos Uhum, agência conforme o tempo foi passando, né? No começo lá eu fazia muita agência. E foi passando o tempo, eu comecei a prospectar os dois, assim, e menos agência. E daí, tipo, falei que foi 2 semanas atrás, daí 3 semanas atrás eu, tipo, tive uma rejeição de uma agência brasileira, né? E que é uhum, uma agência que eu uhum. gostava bastante, sim. Falei, se der certo com essa, ia ser legal. Que é uma agência um pouco Sim. menor, mas legal, cara. Uma agência legalzinha. E daí eu falei, depois que eu recebi o contato da Bright, eu falei, cara, ainda bem que eu não fechei com a brasileira. Que eu tô Uhum, fechando uhum. com a Bright, que é maior e tal. E porque, né, às vezes você fica chateado por algo que aconteceu, mas, tipo, cara, isso me levou para um negócio melhor, né? Total, Então, cara. Total. né, para mim foi ótimo, assim. E daí eu fechei o contrato com eles agora e tô sendo agenciado por eles. Que demais, cara. Sensacional, meu. E, cara, vamos lá. Você tinha essa parte do empreendedorismo, e você, né? Até que Uhum, vocês montaram uma empresa lá no começo e tal. sim. E o que que você sentiu de diferença, cara, depois do Ilustra S.A.? Eu imagino que você tinha dificuldades, né? Uhum, Até que você foi para ilustração e o Ilustra S.A. te chamou a atenção. Né? Então, uhum. que dificuldade que você tinha, cara, e que mudança que o Ilustra S.A. fez na tua cabeça, assim, cara? Né? Que nem eu falei, porque você já tinha esse espírito empreendedor, né? Você tinha Uhum. essa pegada ali atrás, das coisas e tal. O que mudou? Cara, eu sou meio que um péssimo empresário. Era, né? Hoje eu Aham. sou melhor, assim. Mas o que o Ilustra S.A. mudou foi muito de eu pensar. Antes eu pensava assim: o meu trabalho tem que falar por si só. Eu não Uhum. posso, tipo, se eu tô indo atrás é porque eu não tô lá ainda, né, cara? E às vezes isso pode até ser um caso, assim, tipo, tem gente muito Uhum. Que foda, acontece, assim, né? que acontece de, tipo, ir atrás dela. Uhum. Mas, cara, tem muita gente boa também que não consegue, que não, tipo, não vem Uhum. essa coisa passiva, assim. E, e é muito difícil vir, né? Sei lá, cara, é uma coisa que não dá pra você ficar esperando por isso. Então, a chave que o Ilustra mudou pra mim foi isso, sabe? De eu mudar essa mentalidade de que passiva, né? De que eles têm que vir atrás por causa do meu traço, da minha ilustração. Não, eu tenho que ir atrás. Tanto que a maioria das coisas que aconteceu foi de forma ativa pra mim, né? Não Uhum. foi passiva, não fiquei esperando. Se eu olhar assim, fazer o timeline
das coisas boas, assim, que aconteceu na minha vida profissional, foi de coisas que eu fui atrás. Sim. Então, essa chave que mudou, sabe, foi legal, assim, quando eu fiz o Ilustra. E também tem muito de... Cara, eu vejo muita pessoa, muito colega também do Ilustra SA, às vezes não fazendo as coisas porque, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Tem gente que fica empacado porque não sabe o nome que vai usar no Instagram, sabe? Que nome que eu uso e tal, e a pessoa não vai pra frente por causa disso, tipo, usa bananinha 1, 2, 3, cara, faz, sabe? Faz Isso. só, tipo, faça, porque você fazendo a parada ou vai te dar um resultado negativo que vai te empurrar para outro lado, que vai ser um lado melhor, ou vai ser positivo, né, o resultado. Então, eu tenho bastante essa filosofia, sabe, de a gente ter uma ideia. Cara, agora eu tava, hoje de manhã eu tava arrumando minha lojinha de produtos, assim, porque como os seguidores aumentaram bastante, tipo, nos últimos meses ali, falei, cara, tem que usar esses seguidores aí para vender alguma coisa, para monetizar, né? E daí eu tava arrumando a lojinha de roupa, assim, de camiseta, né, para começar. Produtos, assim, tava arrumando essa lojinha. Cara, eu sei se vai dar certo? Não sei, não faço ideia se vai dar certo. Mas pode ser que dê. E se não der, tipo, faço outra coisa, então, sabe? Você tirou a prova, né? Pelo menos você tirou a prova. Isso, Não fica no será que, né? isso, daí eu vejo muita gente nesse será que eu faço isso? Será que eu compro o Ilustra SA? Cara, compre, vai, entra de cabeça, sabe? Porque você vai fazer aquilo ali valer a pena, né? Porque cara, o curso, né? Tipo, o curso é 100%, assim, na minha opinião, né? Ele não deixa a desejar em nenhum fator. Daí vai de você transformar aquilo. Cara, talvez o curso nem te faça ser um ilustrador assim clássico, mas te leve para um caminho de influencer, por exemplo, sabe? Você Sim, aprende a sim. prospectar ou leve você para um caminho de vender produto. Então, cara, vai te abrir portas de qualquer forma. Depende de você usar o conteúdo de uma Tem que forma que aplicar, encaixe com né? você, né? Tem que aplicar, né? Tem muitas pessoas que chegam, assistem a aula e esperam. Cara, Uhum. a aula é o caminho, né? É a instrução. Mas pôr em prática, a gente fala, né, que, cara, a gente dá o caminho, mas as pernas não são nossas, né? As pernas é de cada um que está assistindo, então tem que caminhar, tem que Sim. aplicar e tal, né? Então, concordo total mesmo, cara, tem que... E assim, ele te abre muitas portas, né? Portas no sentido, assim, de possibilidades, né? Como você Uhum. falou, às vezes não é na ilustração mesmo, mas, cara, de repente, pô, e se eu fizesse uma linha de produtos? E se Uhum. eu fosse trabalhar em parceria com, sei lá, fazer uma empresa de ilustração para surf, sei lá, né? Exemplos assim. Sim. A ideia é abrir a cabeça para isso. É faturar, né? A gente fala de faturamento, né? Sim. Até uma coisa que você falou de não ficar parado esperando, nessa coisa do nome. O primeiro Uhum. nome do Ilustra SA era Curso de Ilustração Profissional. Cara, Olha. isso não era nem o nome, era uma descrição, né? Uhum. E tava lá logo, Curso de Ilustração Profissional. E Mas você foi até a fez, turma né, cara? 3. Você fez. Fiz. Foi até a turma 3, se não me engano, assim. De repente, um dia veio, né, ligaram os neurônios Ilustra SA. Na verdade, eu tinha feito um job com a Você SA, né, com a Ah, revista, e eu falei, uhum. tá aí, ó. Tá aí, Veio tá no. pronto. Fez a Veio conexão. Ilustra SA. Então, assim, se eu tivesse esperado o nome, acho que tava até hoje. Até hoje, as Sim, coisas vão acontecendo no meio do caminho, né? O sim, estúdio, cara. Beurin Studio. Eu não sei se vai ser Beurin Studio para sempre. Eu não gosto do nome, na verdade. Foi um Uhum. nome tipo curso de ilustração profissional. Uhum. Mas, cara, tá rolando, estamos fazendo acontecer, né? E daqui a pouco você acostuma também. Então, assim, cara, para Sim. quem tá esperando o nome do Instagram, o perfil do Instagram, esse é o último, é o menor dos detalhes. O Cara, é o menor dos menor. detalhes, É o menor, tipo, né? cara, você tá com vontade de fazer uma coisa, vai e faça. Assim, vai atrás e faça, assim, e, tipo, que deu, sabe? A gente tem que ligar o nosso termômetro de foda-se bem lá em cima, sabe? E eu consigo fazer isso, assim, com certa facilidade, sabe? De não ligar, sabe, pro que vai acontecer e tal. É, dessa forma, assim, tipo, dos olhares, né? Uhum. Tipo, eu vi gente também falando, mas se eu começar a fazer esse tipo de conteúdo no meu Instagram, eu sou professora, e tem várias pessoas alunos que me seguem, vai ficar chato né, tem esse lance também, vai ficar chato eu colocar esse tipo de conteúdo e tal. A pessoa, na verdade, os outros meio que, às vezes não estão nem Sabe o aí, que que é né? chato? Sabe o que que é chato?
é ficar parado, cara. Isso. Né? Chato é não ter job chegando, cara. Sinceramente, tem que meter a cara. Eu tinha esse receio por um bom tempo também. Né? Que no meu Instagram, lá no começo, cara, era só o diretor de arte que tinha trabalhado comigo. Aí, de repente, tá o Vitor lá falando coisa e vão me chamar de coach, né? Sim. E hoje em dia chamam e que se dane, cara. Eu Claro. foco em quem tá afim e tal. E que nem você falou, cara, as pessoas não dão tanta importância pra gente. Até mesmo quem fala mal de você, se falar mal, é só um comentário. Não significa que ela te considera daquele jeito, né? Então, galera, desencane. Desencane, porque o beneficiário vai ser você indo para cima, né? Não, eu tenho certeza que quando eu comecei a mudar a forma de comunicação, assim, nas redes sociais, teve pessoas próximas que pararam de seguir, né? Eu não fico stalkeando para ver quem parou de seguir. Mas, tipo, eu tenho certeza que teve gente que parou. Inclusive, eu fazia post, e daí naquela época ainda dava eu ainda via, eu fiz esse post e 10 pessoas pararam de me seguir depois e tal. Enfim... Cara, mas olhe como isso cresceu, como eu ter mudado isso. Hoje eu nem consigo ver isso, porque, tipo, é muito fluxo, assim. Sim, muita gente sai e volta, né? Muita gente sai e entra, saindo, sai né? e entra, tipo... daí é algo que eu ainda considero, tipo, os seguidores que eu tenho, algo que pode crescer, né? A gente sempre quer crescer, crescer, crescer. Mas é algo que não vai fazer diferença para você, sabe? E provavelmente vai te levar para um lugar melhor. Né? Então vai atrás. Eu sei que é difícil, cara, porque né, a gente tem assim, às vezes está meio depressivo, né? E daí a pessoa quando está depressiva também é difícil ela se empolgar para fazer alguma coisa, né? Tipo, eu entendo esse lado e eu também já tive desse lado. Já entende, né? que vai dar errado, né? Já acha que vai dar errado. Sim, você se duvida antes de fazer o negócio, né? Isso é muito louco. E eu também já tive nesse lado, assim, de me duvidar antes de começar a fazer. Mas é uma chavinha que você tem que tentar desligar, cara, não adianta. E às vezes você tenta desligar, assim, desabafando com alguém, ou, né, tipo, tenta várias formas, ou meditando, enfim, o que dá certo para você, para cada pessoa é diferente. Mas essa chavinha você tem que desligar porque é o que vai, você desligando ela que você vai conseguir evoluir, né? Sair da estagnação ali de onde você tá. Total, cara. E, cara, como é que tá a tua vida hoje? Tá? 2023 agora, quais mercados que você tá atuando, cara? Para onde você quer ir? Como é que tá o teu ano aí? Então, cara, eu tô aí com a Bright, como eu comecei bem recentemente, né, com eles, aí, assim, formalmente, uma semana, né, eu assinei o contrato, então eu tô começando, tipo, eu tô empolgado com isso, né, ver o que vai rolar. E daí tipo, tem os clientes, né, que aparecem aqui e ali. Mas assim, tipo, até confesso que você tem que diversificar um pouco, sabe? Então, isso que eu falei da lojinha das camisetas, é uma forma de eu diversificar, né? Para você, né, usar o que você faz de várias formas diferentes. E também continuo prospectando, né, clientes. Daí aparece um que outro ali, aparece os freelancers e tal por mês, assim, vai rolando. E esses gigs de influencer, né, também, eu faço, sou também embaixador da Graphicsly, que é representante do Clip Studio Paint nas Américas. Que massa. E daí eu também faço vídeos para eles. E daí isso vai rolando. E você tem que ter essa postura sempre ativa, né? E eu tento ter essa postura sempre ativa de acontecer alguma coisa no Instagram ali que alguém curtiu e tal, eu vou atrás, faço contato, né, converso com a pessoa, tipo, não perca essas oportunidades, porque elas vão surgindo, mas se você tiver muito cego, né, você acaba deixando passar. E daí eu tento manter essa postura bem ativa. Então esse ano eu tô galgar esse caminho com a Bright e vamos ver para onde vai me levar. Ainda não tive meu primeiro cliente lá com eles, vamos ver aí dos próximos meses. Muito recente também, né? Mas vai rolar, cara. Faz uma semaninha aí. E eles são bem fortes em literatura infantil, mas eles estão atuando agora em editorial, em publishing, em infanto juvenil, né? E várias outras, TV, filme. E hoje eu vejo lá, quando eu entro na página no site da Bright, como meu estilo combina lá com as outras coisas que tem. Tipo, como encaixa, sabe? Porque eu mandei para muita agência que meu estilo... Hoje eu vejo que, cara, nada a ver eu mandar para isso aqui. Inclusive, eu mandei para uma agência que
que até deu uma resposta, legal o seu trabalho, mas não combina muito com a nossa proposta da agência. Daí eu entrei, ela era tipo uma agência feminista, assim, só com ilustradora, sabe? Aham. Só com, tipo, voltada à causa feminina e tal. Eu falei, putz, que cagada. E daí, mas, tipo, daí hoje eu vejo que aquelas que eu mandei lá atrás realmente não encaixavam o estilo e na Bright Sim. parece que foi a melhor casa, Mas assim. é legal essa lição, né, cara? Que nem a gente tá falando, a pessoa fica esperando. Se você não tivesse cometido esses erros, digamos assim, de ter mandado para algumas que hoje você vê que não tem nada a ver, talvez você nem teria desenvolvido a percepção de que não tem nada a ver e não teria chegado numa que encaixou, Sim, eu ia né? só pensar, não gosto do meu trabalho, né? Então, fazer o quê? Exatamente, não sirvo para isso e vai embora, né? Desiste da profissão. O que acontece muito, que eu já contei essa história, né? Que eu mandei uma vez para uma agência, eles falaram: obrigado pelo contato, mas por favor, ajude a gente a entender. Por que você acha que faz sentido o seu trabalho com a gente? Daí aquilo daí. Realmente, desculpa por eu ter nascido, né? Não, mas E aquela outra que eu, com 2 anos de ilustração, mandei para o agente do Macbeth. Né? Tipo, Aham. o cara agenciava o Macbeth, acho que mais 2. Eu falei, vou lá, sou Sim, fodão, vou sim. lá, né? Eu sou fodão, mano. E levei uma na cara, né? Desculpa, mas só trabalhamos com ilustradores de alta qualidade. Cara, mas Opa, desculpa por eu ter nascido também. Não, e daí daí, tipo, tá, é doído, né, cara? Mas você fica sabendo. Então tem que evoluir o meu trabalho, né? E, Isso. cara, e daí, tipo, é uma coisa de você é, desligar mesmo e ir atrás, né? Apesar de tudo que acontece, Uhum. você tem que fazer isso. E o lance do estilo, né? Cara, olha, assim, o nível que você, Vitor, né, como ilustrador é. E você encontrou a linguagem dentro do que você tipo criou a tua própria linguagem, né? Porque eu vejo Uhum. Uhum. muito ilustrador tentando eu preciso me encontrar o meu estilo, mas na verdade você tem que criar o teu estilo. Então Isso. Né? E a você galera cria, busca o próprio estilo no lugar errado, né? Tentando fazer isso. igual aos outros. Né? Exatamente, cara. E, cara, eu falo, estilo tá no erro. Na minha opinião, cara, estilo tá no erro. É você vendo ali onde você erra, as falhas, incorporando isso ali, trabalhando com aquilo ali, aceitando o erro, a tua imperfeição, que o negócio, que nem você falou, a linha torta. Não é segurando o Uhum. shift. Segurando o shift, todo mundo segura. A linha reta vai ficar igual de todo mundo, né? Então é no erro, cara. Ninguém vai fazer a linha torta igual a tua. Né? E Exatamente. aí, depois isso vai evoluindo, você vai aceitando mais e experimentando, né? E aí que o negócio acontece, né? É isso aí, cara. E foi o Ilustra CA que me abriu isso mesmo. Porque você tem exercícios, né, que você ensina ali no curso que ensinam você desenvolver o teu estilo. E daí você fala, né, que é um curso que não é voltado à técnica, né, propriamente técnica, mas tem essa parte do estilo, né? Desenvolver o estilo, porque o Uhum. estilo é importante para você conseguir vender a tua ilustração, né? Então tem Sim, essa sim. partezinha de técnica que está atrelada a você conseguir evoluir a tua carreira. Então é muito bacana por causa disso e foi assim que eu também consegui desaprender o que tinha aprendido lá na Academy para, né, criar o que eu faço. E hoje, tipo, eu ainda não olho, eu olho e vejo uma consistência no meu trabalho, mas ainda não é aquela coisa que nossa, esse é o meu estilo aqui, né? Tipo, é uma coisa que eu ainda procuro evoluir. Então, Uhum. isso é bem importante manter essa evolução, porque, né, cara, você às vezes não chegou lá, na nossa mente a gente não fica meio perdido, né? É, bem no começo lá eu ficava, mas eu desenho bem, cara. Mas é bom o meu trabalho. E desenhava bem e tal, mas ainda não era uma linguagem que conectava, né, com as pessoas. Então acho que essa conexão que é uma coisa meio abstrata, que é difícil de você conseguir, mas que você tem que ir tentando, evoluindo, 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 até que você consegue, né? Que vai um pouco Uhum. além da técnica, né, na minha opinião. Total, cara, total. E de repente você solta um desses trabalhos, cara, e bomba. Bomba, daí você vê que, opa, achei um dos caminhos aqui, né? Sim. E por isso que o cara tem que tá dando a cara para bater, né? Mesmo. Sim, com certeza. Isso foi uma das coisas que eu achei no meu trabalho, foi o humor, assim. Então, tipo, Uhum. sempre que eu fazia piada de alguma coisa, dava certo. Então, Uhum. foi assim nos vídeos, e daí eu tô tentando incorporar mais isso nas ilustrações também. Sempre ter É igual você colocando
um cachorrinho cheirando o rabo do outro nos desenhos, né? Colocando O furico furico do no pato. pato. Então, esse tipo de pegada, assim, que você tem que encontrar no teu trabalho. Não que o teu tenha que ser humor, né, também, mas você vai ter Sim, mas é a a tua tua essência, essência. né? Às vezes tem uma Traz, pegada traz de como se é no arte, né? dia a dia, né? Traz como se é no dia a dia pro teu desenho, Sim. E sabe? tem... Porque daí, cara, uma coisa assim, ó, eu falo isso, né? Ah, mas eu quero trabalhar com concept. Mas será que você vai ser feliz fazendo concept? Né? Às vezes o teu trabalho, cara, é no infantil, o teu trabalho é no, sei lá, ilustração científica, por exemplo, né? Por isso eu falo, você tem que desenhar o que você gosta e daí ver os mercados que trabalham com isso que você gosta. E tem, vai ter, né? Sim. Então é muito isso. As pessoas ficam achando caminhos que não é o caminho dela. Eu acho. Acho que esse é um grande erro que acontece, assim. Fica insistindo, às vezes, num caminho que não é. Sabe? Cara, às vezes tem que testar todos. Eu É, testei é. vários, mas se você vê que aquilo ali não rola pra você, já parte pra outra, né? E veja tenta não se culpar, né, muito por causa disso. Tipo, não sirvo pra isso. Parte pra outra e deixa lá atrás, né? Eu tentei assim fazer concept art mais desenho mais técnico e tal, e é uma coisa que ficava legal, mas ainda não, eu não gostava. Eu via que chegava no final e, nossa, Uhum, que maçante que foi isso, cara. Que foi meio uhum, chato uhum. de fazer, não é bem isso que vai que vai me preencher, assim, sabe? E Sim. daí você vai testando uma coisa, testando outra e conseguindo, né, chegar lá. Apesar que eu, tipo, não considero que eu cheguei lá de forma nenhuma, assim, eu consegui algumas coisas, mas, né, a gente ainda tem a luta diária, né? Até você mesmo, Vitor, você tem um curso enorme com uma porrada de aluno e aparece, né, tipo, a pessoa olha para você, Vitor, e fala, nossa, o cara é o top ilustrador, tem um curso gigante com um monte de. Mas, né, às vezes vem um aluno assim, tipo, e te dá um feedback negativo por uma coisa, né, meio que nada a ver, você, Sim, né, tipo, ainda te atinge as coisas. Então isso sempre vai acontecer, total. né, cara? Sempre Total. Eu falo, acontece. a gente nunca pode se considerar pronto. O dia que falar que estou pronto, cheguei lá, é a queda, né? O Sim. começo da queda. Então, é uma humildade de estar sempre crescendo, sempre estar sempre lado a lado com todo mundo, assim, sabe? Acho que isso é muito legal, Uhum. muito. E isso em qualquer profissão, né? Acho que todas as carreiras, assim, você tem que manter essa. Cara, tô no caminho. Continuo no caminho junto com todo mundo, sabe? Isso eu acho que é legal de manter, né? Isso Isso. é uma dica para quem está começando, para quem já está mais avançado também, acho que funciona demais, né? Com Muito certeza. legal. E assim, essa coisa de você também não esperar só de fora, né? Você tentar dar alguma coisa. Né? O que você Uhum, tem para uhum. oferecer, né? Então, quando eu mudei isso um pouco de, cara, eu não tô aqui para fazer uma coisa e esperar que as pessoas, que demais isso que você Aham. fez. Cara, a Wacom foi assim, né? Você criou algo antes de ter a parceria com eles, né? Você gerou valor para eles, digamos assim, e daí Sim, depois o negócio aconteceu. Mas se não isso. for lá primeiro bater na porta deles lá e quero ser embaixador. Não, você gerou algo, criou algo e É, depois o negócio não, e aconteceu, tem né? bastante gente que faz isso, assim, comenta, me manda uma mesa, e tá, o que você tá dando pra marca em troca, né? Tipo, ou vai pra Uhum, Faber-Castell e pergunta, né? Vocês podem mandar um kit, ou, né? Enfim, você tem que mostrar que você tem algo que vai contribuir com a marca também. Então fica a dica para quem uhum, uhum, procura fazer parcerias, assim, né, e tal, porque hoje é uma parte importante da vida de ilustrador é fazer essas parcerias, né? Então uhum, fica isso de você oferecer algo, a primeira coisa que tem que pensar é isso, não é uhum, você pensar no que você vai estar oferecendo para a marca. E daí eu quando eu cheguei com a Wacom, eu tinha pouquíssimo seguidor até, no Instagram principalmente, eu não tinha nem 1.000. uhum. E, só que eles foram muito abertos, assim, e receptivos comigo, sabe? A equipe deles é demais, assim. E, e daí que eu comecei a crescer meio que depois disso, mas porque eu fui lá no começo e ofereci um certo valor para eles do que eu podia oferecer, Uhum, né? uhum. Que na época era esse retorno que eu tinha no TikTok, né? Apenas. Eu tinha uns vídeos que bombavam no TikTok. Hoje eu tô com o meu que mais tem lá, tem uns 5 milhões e tantos de Caraca. visualizações. Então, Aham. tipo, mas quando eu tentei lá era bem ainda no comecinho, assim. Então, por isso que eu Uhum. falo que também foi eu ter
entrado em contato no tempo certo, com o argumento certo, né? Porque eles não iam me ver lá e querer entrar em contato, sabe? Mas se eu não tivesse tentado também, ia ter. Exatamente. Eu ainda tá na minha empresa passada lá. Porque foi por Sim, causa da Wacom que eu consegui sair da empresa. que Então, show, cara. às vezes você só precisa de uma resposta, né? Você não precisa, eu preciso de vários clientes e tal. Cara, às vezes uma coisa, uma resposta vai mudar a tua, a tua, a tua vida, né? O teu emprego, a tua carreira. Então, só precisa Total, de cara. uma. Então, vai atrás, que daqui a pouco, pode ser semana que vem, ou hoje, ou né, amanhã, pode ser que essa resposta venha e mude toda a tua vida, né? Mas vai atrás, não fica esperando. Perfeito. Eu ia pedir a dica para iniciantes, mas tá aí, galera. A galera fica com medo assim de, cara, não vou estar incomodando. Cara, alguns você vai incomodar, sim, né? Alguns não vão gostar do teu contato, mas você precisa de um. Sim. Um que curta, que encaixe ali, feche um trabalho contigo e pronto, começou. Aí começou, não para mais. Sensacional. Lucas, cara, brigadão pela tua participação. História fantástica. Galera, se vocês não seguem ainda, aqui embaixo na descrição tem o link para você acompanhar o Lucas nas redes sociais, para conhecer o trabalho dele também. E, cara, todo sucesso para você, tá? Eu sempre acompanhei, vou continuar acompanhando, cara, se manda bem demais. Obrigado, Vitor. Eu também fico muito agradecido pelo teu curso, pelo que você ensinou, assim, e fez total diferença na minha carreira e continua fazendo. Ainda uso várias coisas que eu aprendi, eu ainda utilizo diariamente, assim. Então, cara, fica a dica assim forte para você investir, porque o Ilustra SA não é só mais um curso, não é de coach. Ele é algo que te ensina coisas práticas de verdade, pro mundo real mesmo, cara, que vai fazer diferença aí na sua vida. Sensacional. Galera, brigadão por terem acompanhado aí mais esse episódio do podcast. A gente se vê no próximo. Até mais.